Então, mais uma vez, muito boa tarde. Eu vou agora compartilhar a tela para que nós possamos iniciar a apresentação, né? No caso, a nossa oficina. Então, vocês conseguem visualizar, pessoal, a minha tela? Sim, estamos vendo. Ok, Kátia, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, mais uma vez, né, boas-vindas à nossa oficina de inteligência artificial como ferramenta pedagógica e de acessibilidade comunicacional para pessoas neurodivergentes. O intuito é, em muito pouco tempo, apresentarmos o que é linguagem simples, como é que a Gralha atua para simplificar ainda mais a linguagem simples, ou seja, para empregar a linguagem simples no cotidiano. E eu vou apresentar algumas possibilidades, tanto no ambiente educacional, quanto no cotidiano, né? No dia a dia, que a gente pode, então, aproveitar essa ferramenta incrível para nos valermos da linguagem simples ao nos comunicarmos, com enfoque nas pessoas neurodivergentes. Então, a intenção é de que, em muito pouco tempo, os dois convidados, tanto o Pedro quanto a Márcia, né, vão falar um pouquinho sobre a linguagem simples e essa inteligência artificial, mas o intuito realmente é de plantar a semente da transformação, para fazer com que nós todos possamos visualizar como é que o conhecimento pode ser muito melhor assimilado se ele for compreendido e também, né, a partir disso, compartilhado com mais pessoas. Isso tudo respeitando a diversidade e também a diversidade cognitiva. Então, pessoal, eu sou Caroline de Oliveira Martins, eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, e vou contar, né, na nossa oficina com o David, que é um dos 44 integrantes do nosso coletivo autista da UFPB. Ele ainda está, né, se graduando no curso de biblioteconomia, já participou de outros projetos e ações de extensão que eu viabilizo, né, a partir da UFPB. Então, o David está nos apoiando. Nessa oficina também vamos contar com a Márcia, que, nossa, eu fiquei muito feliz dela ter aceito o convite para falar e mostrar como é que a Gralha atua, certo? E o Pedro, que vai expor toda a beleza da linguagem simples. Então, eu já vou parar a minha apresentação, porque o intuito é agora que o Pedro comece a apresentar toda essa beleza da linguagem simples e como é que a linguagem simples pode fazer a diferença, mais uma vez, tanto no ambiente de ensino, quanto em outros contextos da vida diária. Então, fica à vontade, Pedro, para você compartilhar essa tela conosco. Está gravando, né, professora? Só. Está gravando. Obrigada, David. A internet caiu aqui, não sei se é SA. Tudo certo, está gravando. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, professora Caroline. É muita alegria poder conversar com o pessoal da UFPB, que é um dos principais polos de avanço na área da psicologia da educação no Brasil, que é a área que eu pesquiso, então é um ambiente de referência. Ainda não conheci pessoalmente, mas vem muita coisa boa daí para cá, né? Tomara que a gente consiga trazer coisas boas de cá para aí, né? Bacana, muito obrigado. Eu hoje vou fazer uma apresentação um pouco rápida. Eu tenho quantos minutos mesmo? 10. Eita, então bem rápida, sobre a linguagem simples e o processo de significação, que é o desenvolvimento humano, bem rápida mesmo. Os meus slides estão em linguagem simples,
já para facilitar, né? Para ser coerente, na verdade, nem facilitar, para ser coerente, e eu apresentar um pouquinho sobre alguns critérios bem rápidos, né, pelo nosso tempo, sobre a linguagem simples, usando o guia Simples Assim, que foi o guia desenvolvido pela Patrícia e equipe. Patrícia Almeida é uma grande referência em linguagem simples. Bacana. Vamos partilhar aqui. Então, estou partilhando um pouco dos meus slides, apresentação. Esse foi um slide que foi feito para a Conferência Latino-Americana de Linguagem Simples, mas ele é muito útil aqui também, por isso que ele está com esse nome. Todos os slides vão estar em branco e preto, isso para facilitar a minha apresentação. Aqui uma pequena explicação, uma pequena contextualização de quem sou eu, mas isso aí vai tomar o tempo e não é necessário. E aqui eu vou trazer, evidentemente, somente 2 pontos do que estão aqui. Os relatos de experiência, a gente não tem tempo, então eu vou trazer o desenvolvimento do sistema lógico de significados e a mediação pedagógica e linguagem simples. São os pontos que eu vou me dedicar nessa apresentação. Então, o relato de experiência, nesse momento, não, o desenvolvimento do sistema lógico de significados, os conceitos. A gente vai entender como é que esse processo acontece e a relação dele com a linguagem simples, entender por que a linguagem simples é um recurso importantíssimo para o desenvolvimento humano e essencial. Né? Um recurso de acessibilidade essencial. Bacana. É muito importante a gente entender o processo da relação com o significado enquanto processo de acesso à cultura. Todas as minhas propostas teóricas aqui articuladas estão baseadas no Vygotsky, na teoria histórico-cultural, que é o teórico mais importante da psicologia da educação. E, evidentemente, também da psicologia da educação especial, que é a minha área de pesquisa e dedicação. Então, a relação que a pessoa tem com o significado é a relação que ela tem de possibilidade de acessar a cultura, que é historico-culturalmente constituída. E esse significado ele é muito importante. Eu vou usar um pequeno exemplo bem básico e prático com vocês. Na minha frente tem um copo. Né? Todos que conseguem ver estão vendo um copo na minha frente, um copo cheio d'água. No final do dia, no final do evento vai estar sem água, né? Evidentemente. E, nesse momento, eu uso o conceito de copo. É um significado. Eu estou usando um significado uma estrutura muito mais direta e concreta para vocês perceberem. Mas eu não preciso... Mas como que eu consigo pensar, elaborar o conceito de copo sem ter uma relação sensorial direta com o copo? Porque constituiu-se em mim, internalizei, foi possível de ser apropriado por mim o conceito, o significado do copo, em 2 dimensões. Numa dimensão mais coletiva, que é a dimensão do próprio significado, e uma dimensão mais subjetiva, mais individual, que é a dimensão do sentido. E essas 2 dimensões, elas se relacionam para que esse significado seja compreendido e esteja dentro da estrutura interna minha de significados, possível de ajudar, possibilitar com que eu me relacione com a realidade de forma mediada. Ou seja, a relação com a realidade não é direta, ela é mediada por esse significado. Como que isso acontece? Existe uma vivência direta, uma vivência com alguém, com pessoas. Essas pessoas vão intencionalmente ou não, o trabalho do professor, no caso, é intencional, mediar, dar significado àquela situação social, àquela vivência coletiva, relacional, e é evidente uma situação social. Quando isso acontece, eu estou mediando o significado, na dimensão do significado, dentro de uma vivência, e isso possibilita que o estudante possa se relacionar com aquela cultura que está sendo intermediada pelo adulto. Então, o significado é mediado pelo outro nessas relações sociais. Essa é a dimensão do acesso ao significado. Com o tempo e com o processo, com a qualidade desse processo de mediação semiótica significa significado, ela
a criança vai produzir o significado, o adulto vai produzir significado. Então, essa produção coletiva, dinâmica, de um produzindo para o outro e o outro produzindo para um, o adulto produzindo significado para a criança produzindo significado para o adulto elaborando o significado produzido pela criança, é o que nós chamamos de processo de significação. Isso vai constituindo, vai desenvolvendo esse significado, ao invés de significados soltos, em uma rede lógica de significados. Esse significado, essa rede lógica, esse sistema lógico de significados, é internalizado para a pessoa e vira um processo, vira um recurso que vai ficar entre a pessoa e a realidade, possibilitando que essa pessoa possa elaborar a realidade sem estar em contato sensorial direto com essa mesma realidade. Isso é um grande resumo dos processos de significação e do desenvolvimento humano. Aí agora a gente vai entender, mas Pedro, você não ia falar de linguagem simples? Sim, a linguagem simples vem aqui, vem nesse processo. Ou seja, a mediação pedagógica é sempre mediação do significado, em algum nível mais intencional, consciente ou menos, intencional, menos consciente, é possível de ir apresentando o quê? O sistema lógico de significados e mediando o sistema lógico de significados. Porém, para muitas pessoas com deficiência aqui, pessoas autistas e neurodivergentes, pessoas com deficiência intelectual também, ou por outras questões, não somente de deficiência, mas também de complexidade de vida, vão precisar que essa mediação do significado seja possibilitada, seja acessível, ou seja, a linguagem simples entra nesse processo. Então, a linguagem simples possibilita o acesso. Possibilitando o acesso, possibilita a relação. Se esse significado está na relação, é porque ele está acessível, e se ele está na relação, é possível dele ser internalizado. E essa pessoa vai se apropriar da cultura. Quando a gente se apropria da cultura, é desenvolvido um aspecto muito relevante, que é a questão do comportamento socialmente organizado e planejado. Então, essa pessoa consegue se organizar dentro de um contexto social, porque ela tem recursos, tem internalizado os recursos que ajudam ela a explicar e se organizar diante desse contexto social, possibilitando, ao mesmo tempo, que ela afete esse meio social e esse meio social afete ela, ou seja, e o seu desenvolvimento continue acontecendo. Mas quem possibilitou tudo isso? Que recurso de acessibilidade possibilitou esse acesso ao significado? Foi a linguagem simples. Esse é um grande poder que a linguagem simples tem nesse acesso à cultura, nessa possibilidade de se apropriar à cultura e, assim, gerar desenvolvimento, possibilitar desenvolvimento. Aqui já é outra temática. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas diretrizes da linguagem simples. Aí eu pergunto para a professora Caroline, quanto tempo que eu ainda tenho? 2 minutos? Uau, tá bom. Fiquei mais empolgado do que eu percebi que eu fiquei. O nome disso é alexitimia. Isso tem nome e sobrenome. Vamos lá. Então, eu vou passar a parte no Guia Simples Assim, que está em acesso gratuito e fácil na internet para toda a gente. O resumo, né? A linguagem simples hoje, enquanto um desenvolvimento complexo já de vários anos de pesquisa, tanto com pesquisadores da Suécia, quanto pesquisadores espanhóis, muitos pesquisadores argentinos, uruguaios, chilenos e por aí vai, e no Brasil também, nós percebemos que ela está na dimensão tanto do texto quanto do design simples e a importância da validação. Então, falando um pouco sobre o texto simples. A estrutura do texto precisa ser em uma estrutura gramatical direta, ou seja, o texto precisa ir direto ao assunto. As frases precisam ser curtas. Frase grande é mais tempo, mais esforço de interpretação. Mais esforço de interpretação significa mais gasto de energia e possibilidade de sobrecarga mais rápida. Uma ideia por frase, muitas ideias por frase,
tornam essa frase um elemento de sobrecarga muito significativo. Ordem direta. Escrever verbo, sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem morfológica mais acessível de ser compreendida uma ideia. Por que eu estou falando de ordem morfológica? Porque a morfologia, ou seja, as classes das palavras, são organizadores das capacidades de alcance de pensamento e linguagem, dessa relação entre pensamento e linguagem. Ordem direta é muito importante. Usar palavras do dia a dia, explicar palavras difíceis, se for possível, repetir a mesma palavra nas quantidades necessárias para que esta palavra, que se for repetida várias vezes, seja percebida, porque se ela é repetida várias vezes, ela é um núcleo do significado dessa estrutura de sistema semiótico. Então, se ela é tão essencial assim, temos que fazer de tudo para ela ser compreendida. Vamos pular um pouquinho para vocês verem um pouquinho, pelo menos, da parte do desenho simples. Pô, já estou no... Ixi, que loucura. Cadê o desenho simples? Aqui o desenho simples. Vamos lá. É muito importante que os textos simples estejam organizados de forma próxima com as imagens também. As imagens, para todas as pessoas autistas, independente são pessoas oralizadas ou não, são recursos complementares ou, às vezes, alternativos de acesso a esse significado. Então, se eu tenho um texto e uma imagem de apoio e os dois se relacionam, ou seja, os dois estão transmitindo o mesmo significado, um potencializa as possibilidades do outro e eles dois em conjunto fortalecem as possibilidades da mensagem ser trazida e possivelmente daquele significado ser elaborado. Então, isso é fundamental que a imagem esteja perto do texto, junto do texto. As ilustrações precisam ser claras, a imagem precisa estar à esquerda. Antes da imagem de texto, antes da comunicação em texto, a comunicação por imagens é fundamental, porque a comunicação por imagens te traz um panorama da ideia que vai ser o seu guião, o seu auxiliador durante a leitura. E a nossa cultura lê da esquerda para a direita. Então, a imagem precisa vir da esquerda para a direita, né? As imagens precisam ter uma separação entre elas, imagens sobrepostas causam sobrecarga nessa interpretação dessa informação, desse significado que está expresso na imagem, porque o significado não é expresso somente na fala e também não é expresso somente na escrita, ele também é expresso em sinais, expresso em imagens e expresso em situações sociais, que essa é a nossa grande luta enquanto pessoa autista. Carol, está me ligando no celular, significa que o meu tempo terminou. Mas é importante a validação. O recurso de linguagem simples precisa ser validado pelo seu público para realmente ser um recurso de acessibilidade. Mas isso não é novidade para vocês, eu acredito que isso é uma regra, um princípio de qualquer recurso de acessibilidade, que é a validação. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Gente, infelizmente, né, por conta do tempo, já vou pedir para a Márcia começar a compartilhar a tela dela, para que nós entremos, então, na área da inteligência artificial. Por favor, Márcia. Então, vamos lá, boa tarde, obrigada aí de novo pelo convite, pela presença de todo mundo. Antes de compartilhar, então, eu queria falar dessa minha visão, né, de tudo aí que o professor Pedro falou, que a linguagem simples é como a gente ajustar a mira de um telescópio, né, então, por exemplo, foi criada aqui no Judiciário Federal, ela elimina essa névoa do juridiquês, do burocratês, né, e permite que as pessoas vejam claramente a decisão ou a informação e também permita que o direito de entender, que a gente sempre fala, a linguagem simples, ela é uma técnica, mas ela também é uma causa social, pelo direito de entender, que ela não seja só uma teoria, né, que seja uma realidade visível e acessível para todas as pessoas. Então, pensando nisso, eu criei o Gralha GPT, que é um robozinho que eu vou apresentar para vocês, ele é um assistente, e pensando nas pessoas que precisam usar a linguagem simples, agora é política nacional, é lei,
todos os órgãos, todas as esferas precisam cumprir e usar, mas muita gente ainda não teve acesso a cursos, à formação, né, mas precisa aplicar. Então, pensando nesse público, eu criei esse facilitador. Ele é um assistente, ele não vai resolver todos os problemas, é bom que a gente saiba conceitos, né, sobre a linguagem simples, mas ele é um excelente apoio, né, tem muita gente usando, a professora Carol também falou que tem usado aí para esse público. Então, eu vou compartilhar agora para a gente testar ele em tempo real aqui. Então, deixa eu só ir para lá. Estava fazendo uns testes aqui com ele. Então, o Gralha, vamos entrar aqui de novo. Novo chat, esse aqui é a cara dele, né, a cara da Gralha, e ela é um acrônimo que significa gerador de respostas e apoio em linguagem humanizada e acessível, que ajuda você a traduzir linguagem para linguagem simples, seguindo diretrizes internacionais. Então, todas essas regras que o professor falou, né, e alguns métodos reconhecidos e consagrados, eu treinei para ela nos ajudar. Então, ela já é treinada, você não precisa saber nem sobre linguagem simples, é bom que saiba, mas não precisa, né, para te ajudar, e você também não precisa saber sobre engenharia de prompts, né? Então, ela já tem aqui, por exemplo, ó, tem 4 quebra-gelos aqui, que você pode colocar, né? Quero simplificar esse texto, ou o que significa linguagem simples, a Gralha pode até te dar um microcurso aí de linguagem simples, certo? Pode usar para fazer isso também. Você pode explicar esse termo jurídico, pode fazer ementas, né, como é do judiciário, então ementas no padrão do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, é bom que você só dê o contexto. Ah, eu sou uma professora, eu sou um aluno, eu sou cidadão, eu recebi uma intimação e quero saber o que significa, né? Então, vocês podem ver. E ela também funciona com áudio, né? Aí eu posso... depois eu vou testar aqui com ela, né? Então, eu peguei lá, que eu estava testando agora há pouco, né, um aviso, um comunicado de elevador, que era da vida real mesmo, né, eu vou colocar ele aqui. Então, vou ver o que acontece se eu só colocar, porque se eu só colocar o texto, ela já sabe o que ela tem que fazer, né? Ou eu posso falar que eu sou o porteiro do prédio, eu sou o síndico, e eu quero afixar essa mensagem. E podem ver que ela está uma mensagem complexa, porque às vezes os avisos de elevador parecem ofícios, e a gente tem 30 segundos para subir e descer, e tem que ler aquele texto, não funciona, né? Então, tem que ser uma mensagem rápida, respeitando as regras ali que o professor falou, hierarquia, frases curtas e tudo mais, né? Então, vamos ver o que ela faz aqui em poucos segundos. Bom, segue a reescrita. Olha só, então ela já colocou em itens, né, foi direto ao assunto, comunicado importante, daí o elevador social está passando por ajustes técnicos, ponto, durante esse período ele pode apresentar falhas, então, né, vocês podem ler, eu não vou fazer a leitura, vocês conseguem, né, ler aí, e aqui, ó, super importante, né, tem aquele destaque. Pedimos que você use o elevador com atenção e cuidado, é a mensagem principal que eu quero passar, né? E ali, enquanto o problema não for resolvido, então ela coloca em itens, né? Coloca isso nesses bullet points aí que a gente chama, né? Que são esses itens. Isso ajuda muito a compreensão e a visualização, né?
e daí assina. Daí ela explica, ó, o que é legal do Gralha é que ele, muitas vezes, ele te dá o antes e depois do texto e ele explica o que foi feito na reescrita para que você aprenda também. Eu não queria fazer um robozinho, né, uma inteligência artificial que fosse só um botão para você clicar e fazer e isso não mudar o teu jeito de pensar. Então, ela te ensina também, né, ali, desde o tom respeitoso e cordial até as regras mesmo, né, que foram, lembrando que a linguagem simples, ela respeita 100% a língua portuguesa, ela não empobrece a língua, pelo contrário, é muito elegante, né, eu acho ela muito elegante, e é difícil de fazer. Né, a simplicidade, ela é sofisticada. Então, e aqui ela pergunta, se quiser, posso adaptar o texto para idosos, crianças, então você pode pedir, é para um público autista, é para crianças alfabetizadas, é para idoso, daí vai sugerir uma letra maior, né, e eu posso criar aqui, ó, crie um cartaz. Opa. Vamos usar no simples. Vamos ver se ela faz. E eu corrigi um erro nela, que estava com muitos erros de português, a professora Caroline até me alertou disso, é um bug de todo o GPT, né, você tem que pedir, quando você vai criar uma imagem, né, nas IAs generativas, é bom que você fale, respeite o idioma que eu estou conversando com você e a correta grafia das palavras, mas agora eu coloquei essa instrução para a Gralha lá, vamos ver se ela vai obedecer, Carol, vamos ver, vamos ver. A imagem demora mais um pouco. Tá caprichando. Márcia, Oi. sugestão, nesses 2 minutos ainda que sobram, você, por favor, poderia ressaltar sobre os dados sensíveis para nós não... chegou, é Lady Murphy. Fez, mas não fez aqui né, não fez com desenho, mas ali está um cartaz muito melhor, com letras e tudo mais, né? Eu posso... Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar o outro que eu tinha feito. Tá, tudo bem. Vamos fazer aqui, eu posso falar com ela também, né? Oi, eu recebi um mandado de intimação da Justiça Federal dizendo que meu processo foi extinto sem julgamento, sem mérito. O que isso significa? Que eu perdi a ação? Você pode me ajudar a interpretar? Ele pode responder em áudio também, né? Tem uma funcionalidade que você aperta principalmente no celular ali, ele vai conversando. E daí ele vai explicar, vamos entender o que significa a expressão, processo extinto e tal. E daí aqui diz que o juiz encerra o processo sem analisar o conteúdo principal do pedido feito por você na ação. Em outras palavras, o juiz não disse se você está certo ou errado, ele não julgou o seu direito, mas apenas encerrou o processo por uma questão técnica ou processual, né? Daí explica ali os motivos e tal. E uma outra funcionalidade que eu vou pedir licença para mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu vou colocar um novo chat aqui para ela não
se confundir. Tem uma resolução, aqui eu vou colar, eu posso colocar uma resolução aqui de vocês, inclusive. Eita. Professora Márcia, Pois não. a senhora está usando a gralha 4.0, mas quando eu abro o seu gralha aqui no meu, já aparece o 5.1. Isso, você pode usar o que você tiver disponível ali, ela tem mais funcionalidades. E aqui, eu posso pedir aqui para ela, ó, eu posso pedir essa resolução, eu não entendi. Então, eu posso falar, ó, eu sou professor, tenho que cumprir essa resolução aí do CONCEP, analise, interprete e diga o que eu tenho que fazer. Você pode perguntar isso para ela, ou eu posso pedir isso aqui, ó, faça, não sei porque eu estou na maiúscula, faça uma versão comentada do texto original. Com inserções em destaque e expliquem o conteúdo, linguagem, estrutura e dúvidas comuns. Lembrando que ela não vai fazer nenhuma interpretação teleológica, legal, jurídica, ela não vai fazer isso, ela vai fazer a interpretação, né, da linguagem mesmo. É uma tradução. A linguagem simples, ela é uma tradução intralinguística, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso. Então, como se fosse Libras, né? E olha só que legal, Carol, você já tem aí o material. Aí, então, do que ela é, né? Dispõe, então, manteve certinho o texto original ali, e daí faz o comentário, ó. O texto está correto juridicamente, mas é longo, e usa tal. Comentário. Integralização curricular, o que significa? Aproveitar os conhecimentos do estudante. Ó. Então, ela fez a versão inteirinha, comentada, que não é a versão oficial, né? Daí a gente deixa claro, quando for distribuir esse material, que não é o texto original, mas ela é um apoio. E tá, Carol perguntou sobre os dados sensíveis, tá? Então, como que a gente faz isso, né? O que seria as dicas? Não colocar como em nenhuma IA, né, você não deve colocar esses dados sensíveis, né, no seu documento, a menos que seja aí uma coisa da instituição, que esteja protegida e tudo, mas você evita sempre que possível, se for colar um PDF, apaga ali, né, os dados, ou só copia o texto e cola, ou você pede para ela não memorizar dados sensíveis, nomes de pessoas e tal. Você pode ir conversando com ela, para ela não memorizar. Você pode falar para ela ou para qualquer IA generativa, né? Não memorize nunca os dados, né? Não memorize esse chat, pode falar isso para ela também, tá? Mas sempre cuidar, porque por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, para a gente ter esse cuidado com ela, então você pode pedir, ou você não coloca, ou você pede para ela esquecer e para ela não repetir, não replicar. Desculpa aí, talvez eu também ultrapassei o tempo. Só quero agradecer tanto a Márcia quanto o Pedro. A gente está na correria e eu estou aqui falando com vocês, já vou compartilhar minha tela. E eu, vendo a Júlia, eu esqueci, pessoal, eu não fiz a minha autodescrição. Pois é. Então, eu vou rapidamente aqui falar que eu sou uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, né, caucasiana, sou branca, olhos castanhos, boca, nariz e olhos medianos. Peguei a dica da Júlia. Mas, pessoal, então, já pegando o gancho da gralha, que realmente foi um divisor de águas para mim,
Vou mostrar para vocês, então, nesse finalzinho da oficina, a aplicabilidade da gralha, tanto no ambiente de ensino, quanto no dia a dia, né? E eu vou começar aqui falando sobre a dobradinha maravilhosa que a gralha faz com a sala de aula invertida, que é uma abordagem que eu uso sempre, né? Todas as minhas aulas são teórico-práticas, independentemente da disciplina, mesmo que ela seja extremamente teórica, e eu faço essa estrutura que vocês estão visualizando aí, né? Inicialmente, eu provejo o conteúdo com antecedência, e geralmente o conteúdo é associação de texto e vídeo, né? Eu crio o PDF, coloco lá os vídeos que estão relacionados ao conteúdo, e na primeira parte da aula, há, então, uma conversa, vamos dizer assim, né? Uma interação entre docente e discentes, para que os estudantes informem o que eles leram e entenderam, ou o que eles leram e não entenderam, e também as vivências que eles se lembraram quando leram o conteúdo. E, na segunda parte da aula, é a aplicação da teoria na prática. Então, eu proponho uma tarefa, né, para todas as pessoas que estão presentes. Essas pessoas se dividem em pequenos grupos e idealizam o que elas vão apresentar. E eu tenho a sorte de ministrar aulas no Departamento de Artes Cênicas, então, gente, cada aula é um espetáculo para mim, tanto nos cursos de licenciatura em dança, quanto nos cursos de licenciatura em teatro e bacharelado em teatro também. Então, são vários espetáculos por aula, porque sempre tem, no final, né, das aulas, tem as apresentações, são as performances. E no finalzinho das performances, depois que a gente discute o que foi feito, eu faço um apanhado geral, ligando o que foi realizado ali na prática com os outros temas da aula, né? E, se sobrar tempo, eu falo sobre a aula seguinte, e dependendo da disciplina, eu falo até no semestre seguinte, para linkar, né, para ligar este conteúdo presente com conteúdos futuros. E com a aplicação da gralha, eu tive a maravilhosa surpresa de verificar que houve maior quantidade de discentes expondo o que foi compreendido por eles e por elas, e também relatando as suas vivências. Isso foi extremamente gratificante. Dúvidas mesmo foram muito superficiais, na verdade, não foram dúvidas relacionadas ao conteúdo, e na segunda parte da aula, tudo ocorreu com muita fluidez, porque a idealização das atividades que os pequenos grupos fizeram foi muito mais rápida, né? Sobrando tempo, inclusive, para que houvesse uma idealização e performance da turma inteira. Então, e foi maravilhoso. Esse exemplo específico, eu estou falando para vocês, já aconteceu na disciplina de anatomia e fisiologia para a dança. E sobrou tempo, né, para eu verificar no final da aula que realmente, pelo discurso dos discentes, das pessoas que estavam presentes, que realmente entenderam, todas as explicações foram perfeitas, não tinha o que arrumar, modificar, foi tudo realmente perfeito, e essa visão geral proporcionou um aprofundamento muito maior do que estava sendo discutido naquela aula, né? Todas os temas, todas as informações presentes foram ligadas às apresentações realizadas e como é que aquilo tudo impacta na vida desses discentes, no presente e no exercício futuro da profissão. E, além, né, dessa maravilha de dobradinha da sala de aula invertida, que realmente eu identifiquei um melhor aproveitamento, principalmente do tempo da aula, a aula rendeu bastante, as contribuições dos discentes foram extremamente assertivas, e eu, como pessoa autista, me desgastei muito menos, então foi uma surpresa maravilhosa.
Só que antes do ensino, eu já usava a gralha na extensão. Eu tenho esse projeto, esse produto de extensão, né, o Coletivo Autista da UFPB, que já está no 2º ano e traz informações sobre autismo, principalmente na vida adulta, mas, então, noticia leis, noticia artigos científicos e outras informações relacionadas a, principalmente, pessoas adultas e idosas autistas. Mas, voltando aqui à gralha, né? Como é que a gente pode aplicar a gralha e, por conseguinte, né, a linguagem simples no ambiente de ensino e em outras situações do dia a dia. Ressaltando aqui a ausência de empatia e de escutativa, no geral, quando pessoas com condições diversamente hábeis, como, por exemplo, cadeirantes, tentam obter, né, adaptações razoáveis e não conseguem. E, no caso, a gralha, ela pode favorecer que a autonomia, principalmente de pessoas neurodivergentes, proporcione a autoaprendizagem, né? Inclusive sabendo navegar muito melhor, com menos desgaste energético mesmo no dia a dia. Ou seja, em qualquer ambiente que não seja inclusivo, a gralha pode, no mínimo, facilitar. Eu estou usando aqui uma denominação que a Márcia, na conversa que eu tive, uma das conversas que eu tive com ela, falou: a gralha é uma professora, realmente, porque a gralha informa o que ela fez e por que ela fez. Inclusive, ela pode fornecer o feedback, né? E eu vou mostrar agora para vocês, na prática, como é que, em 2 disciplinas, a gralha foi capaz de melhorar o entendimento, né, a compreensão dos conteúdos. Então, essa disciplina aqui é de Anatomia e Fisiologia para a Dança. No PDF, eu coloquei eu faço muito isso, né, a citação em bloco, né, e a gralha transformou aquele texto todinho com essa essência que vocês estão vendo, né? Explicando para as pessoas, por exemplo, como é que ocorre o feedback negativo na nossa homeostasia ou homeostase, né? O funcionamento do nosso organismo. E na disciplina de aprendizagem motora meu Deus do céu, aprendizagem motora nas artes cênicas, vocês estão vendo aqui, eu condensei para essa apresentação, seriam informações dessa disciplina que ocupariam mais ou menos uma página, né, uma página inteira. E o que a gralha fez, né? Todas as informações, mas é claro, eu estou fazendo um recorte para mostrar para vocês, transformou aquilo tudo nisso que vocês estão vendo, né? As 4 características gerais de desempenho que a gente pode observar quando a pessoa está aprendendo qualquer habilidade motora. E eu fiz isso tudo, mais uma vez, copiando o conteúdo do PDF e colando na gralha. De qualquer forma, vou rapidamente aqui falar sobre a Resolução 57, que foi publicada neste ano na UFPB, que trata do uso da inteligência artificial. Então, qualquer pessoa que use no meio acadêmico a inteligência artificial é obrigada a declarar que está utilizando, tem que haver a especificação, né? A pessoa tem que deixar muito nítido no que foi usada a inteligência artificial, e como docente eu faço essa proposta para que as pessoas, por exemplo, os professores e professoras que queiram, vamos dizer assim, aproveitar mais, né, o que a inteligência artificial pode proporcionar no ambiente de ensino, contemplando a ética, eu sugiro que por exemplo, trabalhos sejam aceitos, mas que critérios de avaliação só sejam aplicados depois que o professor, por exemplo, arguir os discentes, as estudantes, né? E uma vez, então, constatado que a pessoa entende, né, por que foi elaborado determinado parágrafo, aí sim a
professor. O professor pode passar para o passo seguinte, que seria a aplicação dos critérios de avaliação. E lembrando que é vedada a substituição do raciocínio, da autoria e do método científico, né? Caso isso não aconteça, é caracterizado o plágio, pessoal, né? Pelo o mau uso, melhor dizendo, da inteligência artificial. Falando agora aqui um pouquinho da acessibilidade comunicacional que a Gralha pode proporcionar, não somente no ambiente de ensino, mas também fora, né, do ambiente acadêmico, do contexto de ensino. E lembrando, pessoal, que o Brasil tem sancionado, né, promulgado várias leis que favorecem tanto a acessibilidade comunicacional quanto a acessibilidade das pessoas, a inclusão, né, melhor dizendo, das pessoas neurodivergentes e, é claro, né, com foco nas pessoas autistas, que é o objetivo do website do Coletivo Autista da UFPB. Então, quem tiver interesse, depois verifica o que é que o nosso site tem a oferecer. Mas vou falar aqui um pouquinho da prevenção de desentendimentos, né? Que a Gralha realmente pode favorecer a comunicação, tanto de maneira presencial quanto virtual, um grupo do WhatsApp da família, por exemplo, prevenindo mal-entendidos, especialmente para pessoas autistas. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de possibilidade presencial. Vamos dizer que eu sou autista, né? Eu costumo usar muito o transporte público, então eu queria ter um momento menos desgastante para eu sentar no assento prioritário, vamos dizer dessa maneira. Então eu digitei, né, na Gralha essa frase que vocês estão vendo aí no início do slide, no topo do slide, e eu optei pela opção 2, que a Gralha teve, que ela formulou, né, com foco em respeito e descrição. E depois a Gralha me perguntou se eu queria personalizar, apresentando algumas versões, né, algumas opções. E eu digitei, eu queria um cartão para colocar na minha carteira, né, que seja colorido, com símbolo de girassol, e usando, então, as frases da opção 2 que a Gralha me deu. E a Gralha fez esse cartãozinho lindo, e eu comecei a pensar, mas não precisa ser só presencial. E eu lembrei de uma ideia que eu tive sobre a construção de um aplicativo, eu faço aqui a chamada para colocar essa ideia em prática, que essa possibilidade, por exemplo, do cartão, né, para usar no ônibus, poderia ser virtual também. Alguém falou? Não? Então, ó, tocando adiante, a Gralha também pode favorecer o combate à confusão mental, pessoal, principalmente em momentos de estresse intenso, né? O estresse é o estresse negativo. Então, vamos dizer que você, infelizmente, sofreu uma situação de capacitismo, né, de discriminação pelo fato de você ser autista, e você gostaria de prontamente registrar num boletim de ocorrência tudo o que aconteceu, mas com aquela confusão toda, né, e possivelmente você vai ficar muito confuso também, a possibilidade de você, com poucos tópicos, né, informar para a Gralha, lembrando da possibilidade de não identificar, né, as pessoas, não colocar nomes na Gralha, você pode colocar isso depois, mas você digita em tópicos o que aconteceu e a Gralha pode te ajudar, então, a redigir o conteúdo que vai ser registrado num boletim de ocorrência na delegacia virtual, ou você pode ter esse conteúdo para levar para a delegacia presencial e fazer o registro dessas informações. Economia de energia e fartura de diplomacia, pessoal. Desde o primeiro momento que eu comecei a usar a Gralha, eu percebi que ela é muito diplomática e, como Márcia falou, muito elegante. Então, principalmente quando estamos com muito esgotamento, né, tanto físico quanto mental, nós podemos nos valer da Gralha para suavizar
né, as frases, na verdade, suavizar a comunicação que gostaríamos de ter, né, e que muitas pessoas que não entendem, por exemplo, de características autísticas, podem achar que aquela comunicação está sendo hostil, né, porque, vamos dizer assim, a fisionomia muda por conta, né, de todo o desgaste, de todo o estresse. Mas, de qualquer forma, a Gralha tem essa possibilidade de ser extremamente diplomática a partir do que você simplesmente digitar ou falar, né, para ela. E a adoção futura da linguagem simples com a Gralha no presente, principalmente visando a atuação da Gralha em cursos de licenciatura, né? Estaremos formando futuros professores e professoras. Então, a Gralha pode despertar nessas pessoas que estão em graduações de licenciatura, essa sensibilidade para verificar, nossa, esse conteúdo tão complexo foi transformado pela Gralha com linguagem simples, em informações que eu efetivamente posso entender e com muita simplicidade, com muita naturalidade, né? E vocês... Então, como professores e professoras, podem já começar a sensibilizar discentes dessa maneira, não só de cursos de licenciatura, né, mas principalmente para que essas pessoas já no futuro não pensem duas vezes em se valer da linguagem simples no ambiente de ensino. E agora eu vou colocar aqui a minha sugestão de autoaprendizagem. Eu fiz essas etapas aqui, com foco, né, no ambiente de ensino, mas ao invés de docente, poderia ser o chefe do setor, né, um diretor do centro. Enfim, há várias possibilidades, mas fica aqui a minha estratégia para que as pessoas possam aprender, né, mesmo que o ambiente não seja inclusivo. Então, inicialmente, enviar para a Gralha o conteúdo, por exemplo, que foi recebido do chefe do setor, do professor. E, em um segundo momento, comparar esse conteúdo original com a versão em linguagem simples que a Gralha provê. E aí você vai fazer, né, a pessoa vai fazer essa relação. Ah, então isso em linguagem simples quer dizer aquilo que eu vi e que eu não entendi inicialmente. E num terceiro momento, a pessoa pode formular também, com o apoio da Gralha, possíveis dúvidas para ficar muito nítida que aquela informação realmente pode ser utilizada no dia a dia, seja no ambiente de ensino ou no ambiente ocupacional, por exemplo, né? E, por fim, principalmente no ambiente de ensino, criar uma imagem sobre aquele contexto, né, aquelas informações, para favorecer a retenção da informação, para favorecer a memorização daquelas informações. E, por fim, pessoal, vou ficando por aqui, informando que tem um e-book para ser lançado na UFPB, de repente até neste ano, ou no máximo no ano que vem, mas esse e-book ele já vai ser lançado em português, em inglês e italiano, e em breve vai ser publicado, então, no site do Coletivo Autista, né, essa disponibilização desse conteúdo. E agora eu gostaria que as pessoas interessadas coloquem, né, as perguntas no chat para que o David saiba encaminhá-las para o Pedro, para a Márcia, ou até mesmo para mim. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui para eu parar de... Isso. Muito boa exposição, professora. Temos aqui alguns comentários, algumas perguntas, mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Márcia por ela ter criado esse chat, né? esse bot, porque, assim, quando a Caroline começou a utilizar o Gralha no Coletivo Autista, no website, eu fui procurar saber o que é. Aí eu tenho uma filha que ela tem deficiência intelectual e ela está no 8º período de geografia aqui na UFPB. E ela tem muita dificuldade, né? Ela faz geografia e toda aquela história.
Mas desde o ano passado, quando começou a utilizar o Gralha, ela vive outra vida. Ela vive feliz, porque assim ela entende tudo, ela consegue estudar, ela consegue responder às provas e até os professores notaram. E assim, eu disse, ela até queria participar. Ela disse, não, pai, eu vou não. Tenho vergonha, mas assim, eu quero lhe agradecer. Professora, aqui nós temos alguns comentários no chat. A Késia, né, dizendo parabéns, muito bom conteúdo. A Júlia está perguntando se o slide do professor Pedro vai ser disponibilizado. A Val Oliveira pergunta se o slide da professora Márcia vai ser disponibilizado. E temos mais algumas perguntas. A Carol, ela diz, não sabe se já foi esclarecido, mas como é que se acha o Gralha dentro do GPT? A professora colocou o link, né, aqui no chat, mas aí ela Uhum. pode falar alguma coisa, porque... Posso mostrar. Primeiro lugar, gente, David e Carol, eu estou super emocionada porque, nossa, da onde foi voar a gralha, né? Essa flechinha aí, nutrindo mesmo, né? O conhecimento e a comunicação. Foi um efeito colateral, né, assim, porque eu estava pensando no ambiente jurídico, aqueles documentos, né, chatos ali, para você vai fazer uma intimação, vai explicar uma sentença, um acórdão, né, e tudo, e como você, nossa, você descobriu outras possibilidades, e tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, com a Michele Sulamita, do Ministério Público, meu trabalho, que a gente está fazendo esse trabalho junto, aí a Michelle depois também pode falar, e as possibilidades que talvez eu mesmo não estava enxergando. Então, nossa, obrigada, nossa, que momento, eu amei, assim, já quero ver os slides, quero tudo e continuar essa conversa. Eu vou mostrar aqui o Gralha de novo. Eu fiz aqui, estamos vendo a fotinha dele, né? Então, aqui eu aviso que não tinha dado certo aquela hora, daí agora deu, né? Aqui com os desenhinhos simples, a esquerda e a direita, enfim, né? A direita o texto. Então, quando eu vou lá no meu GPT, ó, tô aqui, né? No GPT, se eu colocar explorar, é que para mim já está salvo aqui, mas se eu colocar no explorar GPTs e procurar, mas tem que ser no GPT da OpenAI, né? E daí eu digito Gralha, ele vai aparecer. E tem outras coisas parecidas com Gralha, outros nomes, assim, ó, tá vendo? Tem Gralha Azul, Gralha Cat, não sei o quê. Mas é esse aqui, que é esse passarinho, que é o símbolo do Paraná, né? A Gralha Azul aqui, que ela é responsável pela preservação das matas de araucária, do pinheiro araucária. Então, quando vai no explorar, estou aqui no cantinho, consegue enxergar o cantinho esquerdo aqui, explorar GPTs, digita e ele vai aparecer, tá? Ou salvem esse link que eu coloquei. Obrigada, Márcia. David, alguém mais? Os slides, eles ficarão disponíveis? Eu não tenho slide, né? Estou apresentando ao vivo ali. Os meus eu posso disponibilizar, sem problema. Eu Também envio os meus para a Carol, pode ser, Caroline? Oi, Pedro? Eu posso enviar os meus para a professora Caroline. Ok. A intenção, obrigada, Pedro. A intenção, pessoal, é que essa oficina fique disponível no canal do YouTube do Coletivo Autista da UFPB, e daí eu vou vincular na descrição os slides do professor Pedro e posso colocar os meus também, ok? Já que Márcia, né, foi tudo ao vivo e a cores, vai ficar a gravação, claro, né, que vocês vão poder ver, rever, para aprender e assimilar melhor o conhecimento. Professora Caroline, Dr. Pedro, ele está dizendo aqui que já está ansioso pela versão em italiano do seu e-book, para ele distribuir lá com os colegas dele da Associação de Italianos. sim.
Fala, Márcia. Não, aí sim, hein, Pedro, gostei. Pessoal, o e-book, ele é na mesma edição, é primeiro português, depois inglês, depois italiano. Então, eu estou precisando, esperando, na verdade, que a publicação ocorra, né? Já foi finalizado o e-book, é só tramitação mesmo, aí não tem jeito, tem que esperar. Mas eu vou com certeza lembrar que o Pedro, né, fez essa menção, e daí eu te aviso, Pedro, agradeço. Obrigada mesmo. E, pessoal, em inglês eu contei com o Fergus Murray, que é filho da Dana Murray, que foi uma das criadoras, vamos dizer assim, da teoria do monotropismo, né, que não... agora a palavra me fugiu. Que é uma visão diferenciada, uma visão saudável do autismo. Então, Fergus foi o revisor, eu tive essa benesse dele ser o revisor da versão em inglês, e Marco Baldassare, um italiano mesmo, né, napolitano, ele fez a tradução em italiano. Daí, os dois vão estar numa pesquisa comigo que vai ser elaborada, ou melhor, vai ser iniciada no ano que vem, que vai tratar sobre autistas adultos. E aí eu vou ficar por aqui para não dar spoiler, né? Para não falar mais do que eu devo. Mas, de qualquer forma, os dois estão no livro, né? Também com essa proposta de, já em 2026, nós iniciarmos essa pesquisa que vai tratar de várias linhas relacionadas relacionadas ao autocuidado de pessoas adultas autistas. É esse o foco da pesquisa e também é o foco do livro, né? Pois não, David? Nós temos vários, o pessoal aqui parabenizando, né? A Andressa Fernandes dizendo que foi muito rica a oficina, que estão todos de parabéns. A Paloma Késia, que é da minha turma, ela está dizendo que a oficina foi incrível, parabéns. A Carol também, a Júlia, que amou a oficina. E a Val Oliveira está perguntando onde fica o coletivo e se ela poderia conhecer pessoalmente. Oh, Val, que delícia. Mas, olha, o coletivo, infelizmente, é só virtual, porque, infelizmente, não temos na UFPB qualquer ambiente, seja para reestruturação, seja para simplesmente nos encontrarmos, né? Sequer temos na UFPB, na biblioteca, uma sala de estudos para as pessoas autistas. Então, o coletivo é só virtual. Mas, se você tiver interesse, nós podemos nos encontrar na UFPB, né? Eu e outras pessoas que integram o coletivo autista, né, David? Exatamente. Temos o WhatsApp, né? Se ela for autista. Ok. Temos mais perguntas, David? A Val Oliveira está dizendo que tem super interesse. Então, a gente pode colocar, ela pode enviar um e-mail, né, professora? E aí a senhora manda o chat para ela. Ok. A Márcia, eu sei que daqui a pouco tem compromisso. Pedro, eu não sei como está a sua agenda, mas eu fiquei com dor no coração que eu tive que te interromper, querendo saber mais. Então, eu não sei se você, em 5 minutinhos, gostaria de retomar algum conteúdo que você acha interessante expor sobre linguagem simples, ou se a gente pode encerrar por aqui. Eu, infelizmente, não, porque é uma alegria. Daqui a pouco eu tenho que dar aula. E começou a chover bem forte aqui em Brasília, por isso que eu saí aqui para fechar a janela. E, então, já estou meio assim, programando para ir lá para a UNB. Ok. Márcia, gostaria de complementar com alguma outra informação? Eu acho que foi o que a gente combinou, né? Estava aí, eu estou disposta aí, se vocês quiserem saber mais e para responder dúvidas aqui, estou aqui, tem mais uns minutinhos, mas o nosso combinado acho que deu para pegar, né? Ali os testes, né?
E agora é vocês ir testando e ela vai aprendendo, a Gralha vai aprendendo, à medida que a gente vai colocando os nossos documentos, ela vai aprendendo o nosso jeitão de falar. Então, aqui eu uso muito aqui para o judiciário, então ela já vai percebendo como que é o jeito dos documentos e vai aprendendo, né? E daí vocês podem fazer isso no contexto de vocês também. Mas estou aqui à disposição até o fim. Ok, obrigada. Professora Michele Sulamita, quer falar alguma coisa? Gente, eu queria ter a oportunidade de participar em outras lives aí de vocês, acompanhar, se eu puder fazer parte aí também do coletivo. Eu não sou uma pessoa autista, eu sou uma pessoa com uma deficiência invisível, que é física. Eu tenho um TDAH também, fui diagnosticada tem 3 anos e eu acho que junto com o diagnóstico vem um alívio, parece que saiu um peso das minhas costas, né? O diagnóstico, ele ajuda bastante a gente a compreender e a se aceitar e a encontrar estratégias, né? Eu e a Márcia e a Gabriela, a gente faz parte de um projeto, Quem Vê Cara Não Vê Deficiência. Esse projeto, ele tem a ideia de levar informação sobre as deficiências invisíveis, né? Que está envolvido também o autismo, e ajudar servidores públicos através da arte-terapia, criarem políticas públicas, e esse é o nosso ideal. A arte, ela cura, a arte, ela salva, a arte, ela resgata o que nós temos de melhor, porque o capacitismo que existe hoje, ele é estrutural, a gente aprendeu a ser capacitista, então a gente tem que acessar lá no nosso inconsciente a nossa essência, que a nossa essência não é capacitista, e poder resgatar isso. Então, eu queria poder ter mais trocas com vocês, porque nesses últimos 3 anos, depois do meu diagnóstico, tem sido para mim uma jornada de aprendizado. Eu acho que aprender juntos é sempre melhor, e eu quero aprender junto com vocês. Oh, maravilha, Michele, agradeço a todas as pessoas presentes, principalmente Pedro e Márcia, muitíssimo obrigada, com o apoio do David, não poderia estar em melhor companhia, tenho toda certeza disso. Então, ficaremos por aqui, né? Assim que possível, eu vou colocar essa oficina no canal do YouTube, e quem desconhece ainda o canal do YouTube, pode mandar um e-mail para o Coletivo Autista, que aí eu mando o link. Ok, pessoal? Então, muitíssimo obrigada para todos e todas, um ótimo final de semana e até a próxima ocasião. Obrigada. Tchau, gente, valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Nada sobre nós sem nós, estamos juntos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Até logo.